caros advogadas, estagiários, telespectadores ou espectadores, bom dia. Continuamos a receber as dúvidas no nosso e-mail, portanto, continuem enviando estas dúvidas, pois é um prazer respondê-las aos colegas. Uma das dúvidas que nos foi apresentada, ou perguntas que nos foi enviada, a respeito de cuidado que o advogado deve ter com prolatações de sentenças agora, né? Logo no início da vigência do novo Código. Eu estou me referindo a processos interpostos ou propostos durante a vigência do velho CPC, mas que serão sentenciados na vigência do novo CPC. Bom, a primeira pergunta, né, ou resposta é: estas sentenças, ao serem prolatadas já na vigência do novo CPC, receberão as aplicações da nova legislação, né? O tempo rege o ato. Então, neste tempo se aplica o novo CPC. Agora, qual o cuidado, ou um dos cuidados que o advogado tem que ter com relação a este momento, né? A prolatação da sentença agora, no início da vigência do novo CPC. E aí eu faço aqui a leitura do artigo 87, que vai dizer, que vai tratar a respeito de honorários e um cuidado a mais que o advogado deve ter a respeito deste tema. O Código diz: correndo diversos autores ou diversos réus, o vencido ou os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Então, há um dispositivo novo estabelecendo que cabe ao juiz fixar de forma proporcional, né, ao trabalho e atuação de cada advogado naquele caso concreto. Então, num exemplo, numa ação de R$100 mil, o juiz terá, né, que proporcionalizar a condenação face aos réus, aquele que atuou muito, deu muito trabalho para o autor, e talvez um réu que praticamente apresentou contestação, ou sequer a contestação apresentou. Então, há uma obrigatoriedade nesta proporcionalidade. Agora, o cuidado vem no parágrafo 2º do artigo 87. E aí eu coloco isso como um cuidado na omissão do juiz. O Código diz assim: se a distribuição de que trata o Código não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e por honorários. Porque o Código diz: a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes de forma expressa a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas. Então, há uma condenação proporcional com relação a isso. Aí vem o parágrafo 2º e diz assim: tá, mas o juiz pode ter sido omisso, né? Ele condenou os réus e não estabeleceu proporção, inclusive exigida pelo princípio da proporcionalidade incluído no artigo 8º do novo CPC. Se o advogado não fizer nada, cria-se uma solidariedade de pagamento de honorários para os réus e despesas, né? Então, o cuidado que eu coloco neste momento primeiro, caberá embargos de declaração para que o juiz determine tal proporcionalidade. O juiz estabelece a proporcionalidade, não há que se falar em solidariedade, portanto, você, advogado de um dos réus, não trará problemas para, né, o seu cliente. Agora, imagine um caso em que a condenação de honorários e despesas foram altas. O juiz é omisso com relação à proporcionalidade e o advogado é omisso com relação à interposição de embargos de declaração para retirar essa omissão, e aí ele vai ter um problema, o seu cliente vai ter um problema, porque o seu cliente responderá solidariamente pelas despesas, né, que na verdade eram para ter sido impostas ao outro réu no processo. Então, um cuidado a mais que o advogado tem que ter com relação à omissão nas sentenças da proporcionalidade de fixação de honorários em casos em que existam litisconsortes, né, no processo. Pois bem, uma outra dúvida que nós temos, e aí, né, o advogado pergunta o seguinte: o juiz decretou desconsideração da personalidade jurídica ainda na vigência do CPC 73. Portanto, foi pleiteada a desconsideração da personalidade jurídica e ele decretou isso na vigência do CPC antigo. Só que ainda
não houve prazo, né, não transcorreu o prazo para apresentação de recurso contra esta decisão. A pergunta é, ele pode arguir a necessidade de instauração de incidente? Ele pode sugerir a aplicação do novo CPC neste caso concreto? Minha resposta. O antigo CPC, com base no artigo 5º da Constituição Federal, já trazia garantias do devido processo legal. Então, me parece que desconsideração de personalidade jurídica em execuções, sem o devido cuidado, sem, talvez, em alguns casos, a citação prévia do executado, trazia nulidade processual por afronta ao princípio do contraditório. Isso mesmo na vigência do CPC anterior de 1973. A pergunta é, se neste caso, embora a decisão prolatada na vigência do CPC anterior, ele pode entrar com recurso agora e já trazer para o recurso as novidades do novo CPC? A minha resposta é que sim. Primeiro, porque na vigência do CPC anterior, o direito constitucional já trazia garantias constitucionais nesta linha. E, segundo, o novo CPC, ele traz a obrigatoriedade de abrir-se um incidente face a estas situações de desconsideração de personalidade jurídica, em que o réu deverá ser citado para apresentar contestação. Portanto, na desconsideração, sempre haverá a necessidade de abertura de um incidente, e aqui eu penso, para criar a distinção, no CPC anterior, num processo de execução, muitas vezes o juiz fazia a desconsideração e já colocava o terceiro como réu no processo, né? Ele passaria a ser parte no feito e já era colocado no processo como réu devedor. Ao passo que isso não mais pode acontecer na vigência do novo CPC. O juiz desconsidera a personalidade jurídica, mesmo num processo de execução, mas isso será feito por meio de um incidente cognitivo, portanto, apartado ao processo de execução. E isso traz uma diferença brutal com relação à garantia dos direitos de defesa daquele que foi colocado no processo. Porque quando o juiz coloca esse terceiro dentro de um processo de execução, já na qualidade de devedor, a sua posição não é confortável. A sua posição para se defender não é confortável. Ao passo que, se defender num incidente, em algo à parte, em que ele terá a possibilidade de apresentar contestação, é algo muito mais confortável, é completamente diferente de uma defesa apresentada no curso de um processo de execução. Então, respondendo à pergunta, pode sim, ele deve arguir essa matéria de direito constitucional, né, já aplicável à vigência do CPC anterior e, de novo, texto constitucional e a matéria ligada ao novo CPC, que exige aí a instauração desse incidente. Observação: muitos criticam a não efetividade desse novo sistema. Isso não procede, né? Recebemos algumas perguntas dizendo que isso causará, se causaria ou não problemas para a efetividade processual. Ao meu ver, não. Por quê? Ao formular o pedido de desconsideração, o ônus de pleitear isso, que no CPC anterior era praticamente do réu, porque se pedia a desconsideração, o juiz invertia e a partir de então o ônus era imputado ao réu colocado como devedor, agora não. Cabe àquele que pede a desconsideração, sabedor de que haverá um incidente processual para se discutir essa matéria, trazer para o processo todos os ônus, todas as provas necessárias para que ele supra esse ônus. E mais, ele poderá pedir a tutela provisória, né, seja cautelar ou antecipatória, não impede que se faça bloqueio de imediato, né, porque essa é uma das dúvidas colocadas. Então agora não pode ter mais bloqueio imediato? Pode, isso não foi proibido pelo sistema. É que na vigência do CPC anterior, era uma petição simples, o juiz fazia desconsideração e já decretava o bloqueio. Agora não, haverá um incidente e o pedido de desconsideração da personalidade jurídica terá que trazer a provocação ou não, né, para o juiz decretar eventual bloqueio desde logo, fundado na tutela provisória do novo CPC. Então, respondendo essa segunda pergunta, ao meu ver, não trará inefetividade do processo.
trará maiores garantias ao terceiro, que muitas vezes de surpresa, anos e anos depois de ter saído de uma empresa, sofre bloqueio de contas, mas por outro lado também, o sistema não impede que bloqueios de conta ocorram desde logo. Só que o ônus passa a ser de forma clara aquele que pede a desconsideração. Pede a desconsideração, se quiser, bloqueio de conta ou de qualquer outro tipo de provimento jurisdicional mais rápido, ele terá que formular um pedido e um tópico, né, nesta peça desde logo, apresentar provas, apresentar requisitos, para que o juiz efetivamente determine um bloqueio desde logo. Então, ficou mais equilibrado o sistema neste item da desconsideração da personalidade jurídica. Outra pergunta relacionada aos recursos. A pergunta é a seguinte: da decisão que rejeita o pedido de envio do processo para o juízo arbitral, isso cabe agravo ou apelação, né? Então, a discussão é pontual, né? Qual recurso cabível contra uma dada decisão? Qual decisão? Aquela que aprecia o pedido de envio, né, ou não envio do processo para o juiz arbitral, né, do juízo do Poder Judiciário, né, para o juízo arbitral. Se é que ele vai ter que enviar ou se ele vai extinguir e mandar a parte propor já um processo perante o juízo arbitral. Eu passo para a lousa aqui para fazer uma breve explicação. O processo se inicia, petição inicial, o processo se instaura, vai para o juiz no novo CPC já designará, né, uma audiência preliminar para tentativa de conciliação e mediação. Então nós teremos aqui o despacho inicial, o réu é citado, né, e aí nós teremos aqui o primeiro ato, uma audiência de conciliação e mediação. Então, pela pergunta, me parece que nós estamos neste ponto aqui. O réu vai até a audiência de conciliação, pode haver ou não conciliação, mas o réu pode, neste momento, o Código coloca como o momento para que ele apresente a arguição de existência de cláusula compromissória no contrato, reputando o juízo arbitral como o juízo competente para solucionar essa lide aqui e, portanto, não o juízo estatal. Então o réu vem aqui e apresenta isso aqui. Então esse é o tema, a decisão que aprecia o pedido de existência ou não de cláusula compromissória, competência ou não do juiz estatal, competência ou não do juízo arbitral. Essa é a pergunta. Então, duas respostas. Primeiro, o que diz o conteúdo da decisão? Sempre o advogado não deve se direcionar para o artigo 1015. Este é um erro. Se direcionar para o artigo 1015 e para as hipóteses do 1015 é um erro. Primeira coisa a fazer, o advogado pega o conteúdo da decisão e faz uma reflexão com base no artigo 203. E o artigo 203 traz as classificações das decisões judiciais. Por que classificação das decisões judiciais? É com base no tipo de decisão que se define o tipo de recurso. Então a primeira pergunta a se fazer é: a decisão prolatada aqui põe fim ao processo? Pergunta número 1. Porque o juiz pode dizer, olha, há realmente uma cláusula arbitral, extingue esse processo, as partes deverão procurar o juízo arbitral. Então esta é uma hipótese, né? O juiz acolhe a arguição de existência de cláusula compromissória no contrato que remete aí ao juízo arbitral. Então, primeira hipótese, ele acolheu a existência da cláusula, isto aqui é sentença, de sentença caberá apelação. Segunda hipótese, o juiz rejeita esta arguição e diz que a competência é dele do juízo. Portanto, esta segunda decisão que rejeita a arguição não põe fim ao processo. O juiz está dizendo que a competência é dele e ele vai dar andamento a esse processo. Por isso que mudou a natureza da decisão, que no exemplo anterior, onde ele acolhe, é sentença, e neste exemplo é decisão interlocutória, porque ele dará andamento ao processo. Neste caso, aí sim, o advogado caminha para o 1015 para checar se ali existe esse conteúdo decisório. E ele vai encontrar no inciso 3º
a hipótese de caberá agravo de instrumento no caso de rejeição da arguição de cláusula compromissória, né? Então, o juiz, nesse caso, disse que a competência é dele, afastou a competência do juízo arbitral e o processo vai ter andamento. Por conta disso, né, é decisão interlocutória, causa prejuízo, cabe agravo. Interpõe agravo direto? Não. Se direciona para o 1015 e checa se o conteúdo aparece ali. Se aparece, é porque de fato cabe agravo. Se não aparecer, é porque não cabe agravo e a questão não ficaria preclusa. No nosso exemplo, né, está ali, cabe agravo de instrumento. Portanto, a resposta é da decisão que rejeita esta matéria, como vai ter andamento processual, é interlocutória, cabe agravo. Da decisão que acolhe esta situação, portanto, haverá colocação de fim ao processo, esta decisão é uma sentença, né? Isto aparece no 203, e pelo artigo 1009 do vigente CPC, requer-se a interposição de apelação contra a sentença. Então, nós temos aqui as hipóteses definidas pelo conteúdo da decisão, refletida ou não no artigo 1015. Uma bela pergunta. Uma outra dúvida que chegou com relação à possibilidade do amicus curia, do chamado amigo da corte, apresentar recurso ou não. O Código é expresso com relação a isso, dizendo, né, como regra que não. Né, não cabe ao amicus curia, o palpiteiro da corte, no bom sentido, e nas palavras do professor Cássio Scarpinella Bueno, né, o palpiteiro da corte, ele, de fato, não pode apresentar recurso, como regra. Agora, a lei abre duas exceções. No caso de embargos de declaração, ele apresenta embargos de declaração ou contra decisões proferidas no IRDR ou mesmo nos recursos repetitivos. A lei não é expressa com relação aos recursos repetitivos, mas a doutrina já abordou o tema dizendo que também neste caso o amigo da corte pode apresentar recurso neste caso. Então, respondendo à pergunta, a regra é: o amigo da corte de regra não apresenta recurso, salvo embargos de declaração ou nestes casos de matéria com mais relevância social, jurídica, econômica e financeira. Ainda sobre esse tema, vale comentar que os recursos do amicus curia estão mais ligados ao ataque, ao reflexo que pode haver do fundamento da decisão do que propriamente do dispositivo da decisão. Explico. Quando se condena José a pagar 100 mil reais, o que interessa a José é ter ou não ter de pagar 100 mil reais. O porquê de pagar 100 mil reais para José vai ser interessante a título de recurso. Mas no final do processo, se ele não tiver que pagar, o motivo muitas vezes não é tão relevante assim. Para o amicus curia, a situação é um pouco diferente. O fundamento da decisão é que pode causar reflexo para aquela classe, para aquele conteúdo de amigos da corte. Há um exemplo famoso, num caso trabalhista, da Embraer, em que a Embraer ganha o processo, mas na fundamentação do acórdão, o acórdão diz que, naquele caso, ela ganhava. Porém, o fundamento dizia que, para os próximos casos, teria que ter várias exigências, né? Então, o fundamento do acórdão estabelecia que, naquele caso concreto, a Embraer ganhou efetivamente o caso. Mas, para os próximos casos, ela teria que respeitar alguns requisitos. Então, veja, embora vencedora do processo, com relação ao fundamento, ela tinha que apresentar recurso. Nesse caso, é claro, a Embraer é colocada como parte, e não como amigo da corte, mas se neste caso tivesse uma associação que atuou no caso como amiga da corte, vislumbrando ou defendendo interesses ou a favor aos interesses da Embraer, este amigo da corte, né, eventualmente apresentaria recurso também com relação a esse tópico, né, ou em margem de declaração, ou apenas em casos de recurso repetitivo, ou o famoso e inovador IRDR. Uma outra pergunta que nos chegou aqui. Professor, o
o CPC antigo, de 73, tinha negociação processual ou a negociação processual é algo novo a respeito do Código de Processo Civil vigente? Duas respostas. O novo CPC, né, o CPC vigente, ele amplia de forma não delimitada as hipóteses de negociação processual. Isso é tratado no artigo 190 do novo CPC, em que há uma cláusula geral, né? Ali nós temos uma cláusula geral de negociação processual, nas palavras do professor Fred Didier. Então nós temos uma cláusula geral aplicável para vários casos, ao passo que o antigo CPC tinha, sim, hipóteses específicas de possibilidade de negociação processual. A negociação processual pode ser feita antes ou durante do processo. Isso é o que diz o novo CPC. O velho CPC também tinha hipóteses de negociação processual anterior à propositura do processo ou posterior, né, já no curso do processo. Então, para dar esses dois exemplos e responder a pergunta da colega, na vigência do antigo CPC, a cláusula de foro de eleição é exemplo clássico de negociação processual, né, que era assim, permanece assim hoje. No antigo CPC, quando as partes, né, estavam próximas a dezembro, iam viajar e queriam sair de férias com mais tranquilidade, ambos os advogados pediam a suspensão do processo por 30 dias. Né? Isso era previsto no artigo 265 do antigo CPC. Então, dois exemplos em que de fato havia negociação processual no antigo CPC. Contudo, eram casos específicos. Agora não, há uma cláusula geral de negociação processual, o artigo 190, aplicável, portanto, para vários casos. Outras perguntas com relação a esse tema. A negociação processual cabe ser distratada, pode ser distratada? Como negócio jurídico processual, a resposta é positiva. Né? As partes celebraram um contrato, estabeleceram negócio processual, ou antes do processo, ou mesmo no curso do processo, as partes podem estabelecer um distrato com relação a determinada cláusula, por exemplo, que se vislumbre dentro do processo ser uma cláusula absolutamente prejudicial às partes. E aí isso pode ser distratado ou antes ou durante o curso do processo. Então a resposta é sim, pode ser distratado. Ainda neste tema, com relação a precedente jurisdicional, pode-se criar um precedente jurisdicional fundado num processo em que o trâmite se deu muito alterado por conta de negociação processual? A pergunta é interessante porque visa o seguinte: o precedente jurisdicional, que tem muita força face ao artigo 927 do novo CPC, a preocupação da pergunta, me parece essa, quer dizer, será que esse processo sofreu alguns reparos ou a prova teve alguma limitação? Será que esse processo poderá ter uma decisão que venha a se tornar precedente jurisdicional? Olha, sinceramente me parece que sim, não é porque um processo talvez teve mecanismos de procedimento distinto ou algumas delimitações colocadas pelas partes, que esta decisão não poderá se tornar precedente jurisdicional. Contudo, me parece que, diante do caso concreto, deve-se vislumbrar se as delimitações impostas em negociação processual pelas partes, aquele processo, não levou a uma dada decisão que poderia vir a ser. Acho que esse é o ponto. Se a negociação processual foi a tal ponto estabelecida que a decisão judicial poderia ou tem a possibilidade de ser diferente se não houvesse determinadas delimitações. E aí é algo que precisa ser analisado mais a fundo naquele caso concreto. Mas, a princípio, a resposta é sim. As decisões prolatadas em processos que tiveram negociação processual podem se tornar precedente jurisdicional. Uma outra pergunta. Professor, posso colocar em contrato a delimitação de instância única no processo? É uma pergunta interessante, cuidadosa, os tribunais vão enfrentar esse tema. A minha opinião é que sim. Claro,
Primeiro ponto, só há que se falar em estabelecer cláusula geral de negociação processual desta magnitude diante de um caso realmente em que se aplique. Por exemplo, no caso de defesa do consumidor, será que essa cláusula ela é existente? Sim. Será que essa cláusula é válida? Depende. Ou seja, para o consumidor que ganhou, né? O consumidor pediu 100 mil, ganhou da empresa 100 mil. Se aplica a cláusula de delimitação da instância? Para mim não há dúvida. Sim. A empresa era o braço mais forte. Estabeleceu isto. A cláusula é válida? Sim. Me parece que sim. Agora o inverso já não será verdadeiro. Como regra, né? O consumidor pede 100 mil, obtém 10 mil. Há uma cláusula, no caso, de instância única. Da sentença só cabe embargos de declaração. Será que essa cláusula é válida perante o Código de Defesa do Consumidor? Ao meu ver, de regra, não. É claro que o caso concreto vai revelar outros elementos para discussão do tema, mas em linhas gerais, essa cláusula não seria válida. O consumidor, sim, poderia apelar, pedir a nulidade dessa cláusula em preliminar de contestação e apelar. E me parece que esse juiz, até por força do sistema, né, como não tem mais filtro em primeiro grau de jurisdição, o juiz tem que mandar esse processo para o segundo grau e o segundo grau deve apreciar a validade ou não da cláusula com esse prisma. Quer dizer, valeria face ao direito do consumidor? Me parece que não. Apenas para pegar como um parâmetro, a cláusula de instância única seria válida no direito do trabalho? A resposta é sim. Ela é existente perante o direito do trabalho e ela é válida perante o direito do trabalho. Claro, olhando isto pelos olhos do reclamante, do trabalhador, hipossuficiente, e não aos olhos da empresa, né? O trabalhador pede 100 e recebe 100 na sentença, a empresa vai poder recorrer disso? Se existe uma cláusula dizendo que era instância única, que só caberia embargo de declaração? A minha resposta é não. Ela sabia o que estava fazendo, o reclamante é hipossuficiente, pediu e obteve tudo o que poderia obter, né? Então me parece claro que a empresa não poderá recorrer. Agora, o inverso já me parece que não. Se o reclamante pede 100 e a sentença lhe dá 10, né, como no exemplo do consumidor, me parece que ele poderia apresentar o recurso ordinário da área trabalhista também para pedir a nulidade da cláusula ou a ineficácia, né, melhor dizendo, daquela cláusula naquele caso concreto e pedir para o Tribunal Regional do Trabalho apreciar o tema desconsiderando aquela delimitação. Então, a negociação processual ela deve ser olhada sempre pelo prisma dos requisitos de preenchimento da sua validade concreta naquele caso. Então, tem aí alguns exemplos para responder a sua pergunta. Um contrato, né, finalizando com a pergunta e com a resposta, um contrato pode trazer cláusula de negociação processual estabelecendo instância única? A minha resposta é sim. E um último argumento, né? A cláusula de negociação processual pressupõe uma certa paridade de partes para se reputar válida. Basta pensarmos na arbitragem. A arbitragem, mesmo em casos em que não envolva grandes empresas, mas duas pessoas físicas, num caso talvez não tão relevante, mas as partes quiseram ir para a arbitragem, a instância é única, né? Então, eu acho que é válido este argumento de que a lei de arbitragem já foi considerada constitucional pelo Supremo e esse raciocínio transportado para a inteligência e aplicação do artigo 190, ele vai dar força, sim, a dizer que, sim, os contratos poderão trazer esse tipo de delimitação. Se pode uma instância, poderia duas, né? Uma outra pergunta questiona se poderia, no contrato, delimitar a instância dupla. Então, com base nestas respostas e fundamentos, respondendo a esta outra pergunta, também sim, né? Estabelece um contrato dizendo que da decisão do tribunal não cabe mais recurso, salvo embargos de declaração. Então, me parece também que esta cláusula também é possível, é válida, respeitados os seus requisitos de exigência. Para finalizarmos, existem muitas perguntas sobre a contagem de prazo. Bom, o novo CPC estabelece no artigo 219 que a contagem de prazo é com base apenas em dias úteis. Então, o advogado vai ter que contar dia a dia, né, o prazo, saltando aí eventuais feriados, saltando aí dias não úteis. Segunda observação com relação a essa pergunta.
o advogado, caso recorra, deve obrigatoriamente apresentar a prova do feriado local, porque não cabe ao tribunal, né, a cada agravo que recebe e eventualmente perceba a intempestividade do recurso, não cabe ao tribunal ficar tendo que descobrir a comarca do primeiro grau, se naquelas datas havia, né, se durante aquele período de tempo tinha um feriado local para que aquela contagem ganhasse mais um dia. Então isso é dever, né, e ônus até do advogado no recurso apresentar a prova do feriado local para demonstração da tempestividade naquele determinado recurso. E um ponto que eu reputo extremamente relevante. A contagem de prazos de dias úteis é para prazo de natureza de direito processual. O parágrafo único do artigo 219 vai dizer que não se aplica para direito material. Então eu coloco a seguinte situação aqui. O artigo 308 diz que se pede a tutela antecipada antecedente e 30 dias depois o autor, né, tem que apresentar um pedido principal naquele determinado processo. Não é um processo novo, é um pedido novo naquele mesmo processo. Artigo 308. Esse prazo é colocado, é interpretado pela doutrina como prazo de natureza material. Eu estou me referindo aos estudos antecedentes ao Código vigente, né? Qual o prazo para a propositura do processo principal nas cautelares, nas antigas cautelares? Ele é de natureza material ou não? E a grande maioria afirma que sim, é prazo de natureza material. Então, trazendo esse estudo para cá, eu digo o seguinte: cuidado ao não contar em dias úteis o prazo de 30 dias para a apresentação desse pedido principal, porque pode acarretar a ineficácia da liminar. Então, me parece que é um cuidado que o advogado tem que ter, porque nós passaremos a ter como regra a contagem de dias apenas em dias úteis. Então, nós teremos o hábito de abrir o calendário e ficar pulando aqueles dias não úteis para estabelecer o prazo fatal no caso concreto. Ao transportar isso para este caso específico do 308, me parece que o advogado tem que tomar um cuidado de não aplicar a contagem de prazo em dias úteis para esse caso concreto, porque se trata de prazo de direito material. Tá? Claro que a jurisprudência com certeza vai abordar esse tema, os tribunais vão se debruçar sobre esse tema, mas até a jurisprudência não se pacificar agora, com essa novidade de contagem de dias úteis, eu aconselho aos colegas a de fato não contarem estes 30 dias como úteis, né? Fazer uma contagem direta para evitar a perda da eficácia da eventual liminar concedida anteriormente. Prezados, é um prazer estar aqui. As perguntas foram muito enriquecedoras, inclusive para mim. Espero ter respondidas a contento. Muito obrigado e até o próximo programa. Um abraço.